Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Antes quero pedir que se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, comente. Coloque o seu nome para a oração. Hoje se encontra no livro de Daniel, segundo Daniel. No livro de Daniel, versos 1. Fala sobre o decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. Assim diz a palavra de Deus. Versos 1. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. Olha, aqui no versos 1, o rei declara que teve um sonho, mas esse sonho estava sendo tão intrigante para ele, tão cruel, tão preocupante, que tirava-lhe o sono. O rei estava literalmente muito preocupado com aquele sonho que estava atribulando o seu espírito. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus para que lhe declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, esse sonho está me perturbando o meu espírito. Então lhe responderam os caldeus, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Então respondeu o rei aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Olha, aqueles homens, aqueles adivinhadores, aqueles homens chegaram e diz para mim qual é o sonho que nós vamos revelar ao Senhor. O que é o sonho? Mas o rei já cortou por baixo. O rei estava tão angustiado com o sonho que ele não queria correr o risco de o sonho ser mal interpretado, ser um arrumadinho pelo homem. Para que isso não acontecesse, esse sonho só poderia ser revelado pelos deuses ou pelo verdadeiro Deus. Então o rei Nabucodonosor disse: tem que adivinhar o que eu sonhei. Adivinhar o que eu sonhei, porque se não adivinhar, eu vou mandar matar vocês todos. Vocês têm que adivinhar o que eu sonhei, e obviamente, após adivinhar o que ele sonhou, teriam condições de adivinhar realmente e relatar o que era aquele sonho. Mas, humanamente falando, não teria condições. E nem mesmo os deuses daqueles homens teriam condições de revelar tal sonho do rei Nabucodonosor. Vamos lá. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai meu sonho e a sua interpretação. Então eles responderam ao rei: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Observe que estavam tentando aqui ganhar tempo, tentando fazer com que o rei falasse alguma coisa sobre o sonho, para que eles pudessem arrumar alguma coisa para passar para o rei, e o rei entender que aquela era a revelação do sonho. Mas o sonho, voltamos a dizer, estava tão angustiando tanto o rei, que ele não queria correr esse risco. Ele queria o impossível do homem. Ele queria que adivinhasse o sonho e depois então falasse sobre a interpretação. Vamos lá e vamos ver o que aqueles homens respondem ao rei. Respondeu o rei e disse: bem sei que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Então aqueles homens também começaram a entrar em desespero e começaram a tentar indagar o rei, para que o rei deixasse alguma palavra fugir, para eles tentar colocar uma interpretação para o rei, porque também estavam apavorados.
porque estavam prestes a perder a própria vida, porque o rei estava ali dizendo que ia mandar matar a todos. Versos 9. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu saiba que me podes dar a interpretação. Ok? Então aqui o rei falou assim, olha, se vocês me disserem o sonho, adivinhar o sonho, eu sei que vocês vão poder interpretá-lo. Então diga-me o sonho. Mas, vamos lá. Versos 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisas semelhantes de algum mago, ou encantador, ou caldeus. Então aqui, aqueles homens diziam ao rei que o rei estava pedindo um absurdo, um impossível. E nenhum rei, até então, tinha feito pedido tão impossível, tão difícil. Então aqui já começava a tirar, porque ó, isso aí não tem como. Humanamente falando, não tem como, o rei, não tem como. Nenhum rei, até hoje, fez tamanho pedido como o Senhor faz agora. Porque nenhum de nós consegue interpretar, consegue adivinhar o que está dentro da sua cabeça. Está dentro do Senhor. Mas, versos 11. A coisa que o rei requer, diz eles, a coisa que o rei requer é difícil. E ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses. Olha bem, olha aqui olha aqui um erro. Eles dizem aqui, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar ao rei, senão os deuses. Então eles dizem ao rei que os deuses sim podem mostrar ao rei. Mas como é que você serve um Deus que não pode mostrar a você para que você mostre a Deus? Ao rei, perdão. Então aqui estão tirando o corpo. Aqui os deuses não vão usar eles para mostrar ao rei o que o rei sonhou. Ou seja, eles estão já tirando o corpo fora, porque até então os deuses falavam com eles. O que o rei precisava, os deuses falavam com eles. Está entendendo o erro aqui? Até então, os deuses deles falavam com eles e eles conseguiam enrolar o rei com algumas coisas. Ou seja, ninguém falava com eles. Ok? Os deuses dele não tinham poder para adivinhar. E eles sabiam isso. Então agora eles tiram o corpo fora e empurram para os deuses. Olha, senão os deuses cuja morada não é com a carne mortal. Aí aqui ele já finaliza, ó, é só com os deuses. A morada desses deuses não é a nossa vida não, nem nós não mora em nós, não é na carne mortal. Somente os deuses podem revelar isso, tirando literalmente o corpo fora para justificar não conseguir adivinhar o sonho do rei. E é isso que eles fizeram aqui. Versos 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. O rei aqui viu a artimanha deles. Caramba, eu estou com esse pessoal há tanto tempo do meu lado que diz que Deus, os deuses dele, os usa para adivinhar o que eu preciso, e agora eles me dizem que tem um sonho que só os deuses podem falar, e que os deuses não habitam na carne deles, a qual eles mesmos, muitas das vezes, diz que esses mesmos Deus falou com eles. Você está conseguindo entender? Aqui eles estão declarando que nenhuma vez que ele usou, que eles foram usados a levar uma revelação, alguma coisa para o rei, que disseram que foi os deuses que mandaram. Aqui o rei entendeu que nenhuma delas foi os deuses, e sim eles próprios. E até aqui o rei estava correto no seu raciocínio. Ele subentendeu que os deuses não falavam coisa alguma, porque você não pode falar na carne do homem. E como é que eles falaram? Como é que eles usaram dizer que os deuses assim falaram? Vamos lá?
Versos 13. Saiu, pois, o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram também a Daniel e a seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Pois disse a Arioque, capitão do rei: por que é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel viu a coisa tão feia, tão urgente. Mas por que é tão urgente? O que está acontecendo? O que nós fizemos para merecer a morte? Para sermos mortos? O que nós fizemos? Conta para nós aí. Então Daniel foi ousado em falar com aquele capitão. Explica aí, a gente quer saber o que está acontecendo. Fizemos nada. Então o capitão Arioque explicou a Daniel o que havia acontecido. Versos 16. Ao que então Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo, para que desse ao rei a sua interpretação. Versos 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus vivo, ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Aleluia, aleluia. Observa que Daniel aqui glorificou a Deus, porque Deus revelou o verdadeiro Deus. Ele revela a você que está nos ouvindo a sua vontade. O verdadeiro Deus, ele revela o mais profundo, o mais escondido. Aquilo que o homem não consegue, aquilo que os deuses não conseguem. Mas só existe um e único verdadeiro, é o Deus de Israel, ao qual revela os mistérios. Quando ele quer revelar, ele mostra a cada um de nós a vontade dele e não a nossa vontade. Daniel louvou por conta disso. Versos 21. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvo, porque me deste sabedorias e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e lhe darei a interpretação. Arioque, naquela hora, deve ter ficado surpreso. Como é que pode? Como é que pode? Será mesmo que ele conseguiu adivinhar o que o rei sonhou? Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a sua interpretação. Ele colocou a sua cabeça também na forca, no prato. Esse Daniel vacila, hein? Esse capitão também perdia a cabeça. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Perguntou o rei a Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores,
nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Aleluia! Aleluia! Os mistérios de Deus só o próprio Deus nos pode revelar. Versos 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Então aqui Daniel já começa dizendo, olha, Deus colocou para ti o que há de acontecer nos próximos dias. Ele te mostrou o que há de acontecer. Versos 29. Diz assim Daniel, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente. Olha Daniel se colocando aqui humildemente. Eu não sou sábio, eu não sou um adivinhador, eu não sou o bambambam. Eu não sou como qualquer, eu sou, não tenho sabedoria que qualquer outro vivente. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, é para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. O rei deve ter, opa, acertou, é ou não é? Imagine você, alguém revelando a você algo que está dentro de você. Imagine você, Deus falando com você agora, revelando a você que o que está dentro de você, Ele conhece. E Ele pode usar alguém para revelar a você aquilo que você precisa ouvir da vontade dEle, do Criador. Uma grande estátua, esta estátua imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou tudo, acabou tudo. Então foi juntamente esmoaçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Eis, olha bem, a pedra, ela se tornou uma grande rocha e ela povoou, né? Povoou, ela cresceu, aquela pedra, se tornou uma grande rocha, a rocha viva, a nossa salvação. É onde devemos depositar o nosso coração, o nosso tesouro. Aleluia. Versos 36. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Agora você entende por que o rei Nabucodonosor trouxe cativo esse povo? Trouxe cativo? Hein?
Entende agora por que o rei Nabucodonosor trouxe Daniel? Porque Deus iria precisar de Daniel para revelar aquele sonho do rei Nabucodonosor, porque Daniel tinha um coração no Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, você é tirado de algum lugar. Você é levado talvez como cativo na humilhação para algum lugar. Mas Deus, Ele está no controle. Ele vai te usar para mostrar à pessoa o que realmente Deus quer com ela. O que realmente Deus tem preparado para ela. Sejamos humildes, como assim Daniel foi. Porque Deus nos usa na humildade. Deus quer falar com todos, através talvez de você que nos ouve neste momento. Ele quer te usar, assim como usou Daniel. Ele quer te usar também para falar da verdade, da vontade dele, para aquele que precisa. Vamos à leitura. Depois, versos 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça, e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste aos pés e dos dedos, em partes de barro de oleiro e em partes de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos e subsistirá para todo sempre. Olha que reino é esse, hein? Poderoso, grandioso e eterno. E é esse reino, e é nesse reino que nós convidamos a você a fazer parte a esse reino. Versos 45. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel, e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador sobre toda a província e Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei constituiu o superintendente sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Aleluia! Aleluia! Olha, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Esse mesmo Deus de Daniel
Ele deu aquele sonho ao rei, porque lá no futuro distante, teria um grande reinado. Um rei que seria eterno. Um rei que seria cortado numa pedra e que viraria uma grande rocha. E seria um grande reinado. Esse reinado é o que eu vivo hoje, pela graça estabelecida, conquistada através da cruz, através do sangue espargido ali. Meu irmão, minha irmã, o Deus que revelou o sonho a Daniel e a interpretação do mesmo sonho, ele nesse momento, ele nos usa a dizer a você que ele continua vivo e poderoso, ele continua a atender o clamor do seu povo, quando realmente nos entregamos a ele. Entregamos a nossa vida de fato e de verdade a ele, sem titubear, sem olhar para um lado ou para o outro, olhar para trás, confiar que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de cativeiro, como foi o caso de Daniel, Deus, ele pode te honrar, ele pode nos honrar. Se você, nesse momento, se encontra como esteve Daniel um dia, humilhado, num cativeiro, preparado para a morte, sendo ali acusado, sendo caçado. Ei, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus que criou o céu, a terra, o universo e nos fez a sua imagem e semelhança, ele manda dizer a você nesse momento que se você creres, verás a glória dele. Porque esse Deus é o Deus que fecha a boca do leão. É o Deus que abre, quebra as algemas, abre porta aonde não existe, para aquele que o clama possa adentrar e morar com ele. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Oh, meu Pai, obrigado por esta palavra revelada. Obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou. Obrigado, meu Pai, porque sei que não sou nada e nem nada tenho. Mas obrigado por tudo mesmo, por esse momento. Obrigado por me deixar ser tua boca, a boca do Senhor. E obrigado, meu Pai, por me deixar mais esse momento aqui para mostrar a tua palavra para esta pessoa. Obrigado, Senhor. Ah, Pai, obrigado, Deus. Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, por essa pessoa que nos ouve neste momento, por essa pessoa, meu Pai, que nos clama, essa pessoa que clama ao Senhor e nos pede oração. Ah, Pai, ouça, meu Deus, o clamor de cada uma delas. Meu Deus, este homem que está enfermo, que o Senhor tem cuidado dele, que temos orado e aqui clamamos mais uma vez pelo Russo, pelo nosso amigo pastor Jorge Mendonça, na Colômbia, Alberto, a Marta. Ah, Senhor, todos quanto pede oração neste livro sejam alcançados por Ti. A minha casa, meus filhos. Ah, Senhor, alcança-nos, ó Pai. Cuida de nós, porque não somos nada sem o Senhor. A única coisa que precisamos, meu Pai, é ter contigo uma intimidade. É querer estar com o Senhor. Somente isso, Senhor. Pai, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, atenda o nosso clamor. Inclina os teus ouvidos e ouça o clamor do teu povo. Visita esta pessoa que está acamada num leito de dor. Visita esta pessoa, meu Pai, que está no mundo perdido, sem direção. Essa pessoa que acha que já não tem mais condição, que vive atribulada, que vive, meu Pai, com sentimentos ruins. Ah, Senhor, vive no desespero, que tem um sentimento de perda, de traição, de abandono, decepções. Ah, Pai, visita.
Lava a mente, lava o subconsciente, o intelecto desta pessoa com a tua presença, porque sabemos, meu Pai, que lá no profundo o Senhor pode estar. Lá no mais profundo o Senhor chega. Então que o teu Espírito chegue lá no profundo, no escondido, lá no mistério, meu Pai, mais oculto. Revela ela, Senhor. Traz à existência a vida desta pessoa. Cuida dela, meu Pai. Visita onde quer que ela se encontre. Apaga na sua alma, do seu coração, Senhor, esse trauma, essa decepção, essa angústia. Oh, Pai, quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão, meu Pai, neste momento pensantes, neste momento sem saber o que fazer, porque tem medo de tomar atitudes, tem medo, porque, meu Pai, a decepção, meu Pai, acusa, a decepção pesa, elas estão presas, meu Pai, a um passado, há uma decepção, Senhor, e elas não conseguem caminhar, e isso faz mal até a carne, elas adoecem, meu Pai. Ah, Senhor, visita, Pai. Visita essa pessoa, eu te peço, eu te clamo, lhe imploro, lhe suplico em nome do teu Filho Jesus. Toma, Senhor, esta pessoa nas tuas mãos. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.